Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui da Top Game. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rodolfo Consenso, eu faço parte do time de analistas aqui da casa e eu quero dizer que é uma honra, eu quero dizer que é um prazer inenarrável receber vocês aqui em mais um episódio do nosso podcast. Hoje com um convidado super, hiper, mega blaster especial que vocês, obviamente, já conhecem, é a terceira vez que ele está aqui junto com a gente, vai pedir música, inclusive, no dia de hoje, e é um cara que ele fala sobre a parte de mentalidade, senhoras e senhores, algo muito importante para nós que somos tanto investidores quanto operadores no mercado financeiro. Hoje eu trago para vocês Vitor Vieira. Aê! Bate palma, produção, bate palma. Aê, garoto. Tudo bem, Vi? Irmão, como é que você tá? Beleza, tranquilo, tranquilo. Então tá bom. Bom, primeiramente, né, mais uma vez agradecer o convite, é realmente sempre uma honra aí, terceira vez. Então, fico muito feliz, já aprendi muito aí com as nossas trocadas de ideia e tenho certeza que hoje não vai ser diferente, então vamos pra cima. Top demais. Agora deixa eu te começar com uma pergunta te colocando numa saia justa. Como é que estão seus investimentos? Tô indo bem, tô indo bem. Nunca perdi dinheiro na bolsa, né, Vi? Fala aí. Jamais, cara. Na verdade, é ali certinho. Compre e venda, não tem erro, mano. Cara, tem um aluno meu que ele nunca perdeu dinheiro na bolsa também. Nunca operou, mas nunca perdeu dinheiro na bolsa. Então, é isso que eu ia falar. Pra mim, eu tô invicto. Tô com nenhum problema com relação a isso. Top demais. Mas e aí, cara, como é que estão seus projetos novos? A gente aqui do mercado financeiro, principalmente, a gente tá muito mobilizado com tudo que tá acontecendo ali no Rio Grande do Sul. Uma das principais plataformas que nós utilizamos no mercado brasileiro para fazer as operações, ela é do Rio Grande do Sul, né? Então a gente está vendo tudo que está acontecendo. O pessoal do mercado financeiro está se mobilizando bastante para conseguir levar doações, levar dinheiro lá pro pessoal, né? E conseguir ajudá-los da forma que a gente consegue, né? E eu sei também que você está fazendo um projeto para ajudar lá o pessoal do Rio Grande do Sul. Como que tá aí o andamento desse processo? Sim, a nossa ideia, na verdade, era juntar um grupo de profissionais, né, da saúde mental para oferecer o atendimento psicológico, né? Claro que a gente sabe que as pessoas que de fato foram atingidas, perderam, que estavam ali nas cidades, elas ainda não conseguem ter esse atendimento, até por estarem em abrigos, a questão da internet, que está muito precária lá. Então, o nosso intuito no momento é acolher aquelas pessoas, né, que de fato perderam tudo, que foram mais afetadas, mas principalmente as pessoas que estão na linha de frente, que precisam de atendimento tanto quanto aquelas pessoas, né, que tiveram uma perda maior, mas que no final a gente sabe que todos foram afetados. Né? Uns mais, outros menos, mas afeta psicologicamente todos. Então, hoje a gente tá com um time de profissionais, né, que inclusive o meu Instagram, né, que é o Psique Vitor Vieira, tô direcionando ali as pessoas que chegam até mim e tô indicando ali os profissionais para poder fazer esse atendimento no momento de forma online. Já tá tendo um movimento de trocar ideia com psicanalistas, de psicólogos de lá que vão até os abrigos para poder trocar uma ideia com as pessoas, que é um momento de escuta, é um momento de sofrimento. A gente sabe que é um trauma, né? Então, assim, uma das definições de trauma que mais, assim, atinge aquilo que a gente vê é que o trauma é quando o nosso organismo ele recebe um ataque que não estava preparado. Né? Essa é uma das definições de trauma, entre várias. Então, quando a gente pensa num estado, é isso, é um ataque que ninguém estava preparado. Então, não necessariamente as pessoas elas vão conseguir falar sobre aquilo que estão acontecendo, porque elas ainda estão sobrevivendo diante de tudo, mas é um trabalho que tem um pós aí. Vão alguns anos, então essa mobilização, digamos, da saúde mental, não só desse projeto, mas de outros profissionais que estão fazendo também, é justamente nessa intenção de oferecer uma escuta, onde, como a própria terapia, a própria psicanálise, entre outras linhas, propõe, de não serem julgadas. Não serem julgadas entre tantas teorias que falam do porquê aconteceu lá, toda uma negação absurda. As pessoas elas precisam de um lugar para falar dessa perda, para falar desse sofrimento. E é um recorte, é o mínimo que a gente pode fazer, é cada um conseguir pegar
a sua potência de fato profissional ou que seja pessoal, enfim, se mobilizar em prol, porque é o mínimo que a gente pode fazer, a forma como eu acredito, pelo menos. Muito bom. E você tem números disso? Quantos profissionais vocês já são? Quantas pessoas vocês já atenderam, né? Você tem essas informações já? Sim, de profissionais até o momento a gente passou de 30, tá com 32 ou 33 mais ou menos, nós temos um grupo. Então é aquilo, né? Não adianta ter muitas pessoas também, porque o importante é ter um grupo ali sólido, né? Até com responsabilidade, porque o próprio atendimento a essas questões traumáticas que acontecem precisa de uma cautela muito grande, precisa de um preparo muito grande. Então não é só sair falando, não é só sair atendendo as pessoas, sabe? É diferente do que a gente está acostumado, porque justamente é uma catástrofe, né? Então, como eu falei, pega todo mundo de surpresa, então tanto os profissionais precisam se preparar. Então é um número ali reduzido para que de fato consiga atender essa demanda com cautela e com responsabilidade, né? Legal. E como que está funcionando hoje o atendimento? Você comentou que é da parte online, vai um pessoal também que vai estar atendendo ali presencial, mas essas pessoas que elas foram atingidas, elas conseguem um atendimento gratuito? Está sendo pago? Como que está sendo isso? Social, total. Totalmente gratuito. Isso, olha exato. Que interessante, cara, Total. que bacana. Obrigado pelo serviço de vocês aí, tá? E se as pessoas quiserem, então, conversar com vocês, é só entrar no seu Instagram, chamar pode no mandar direct. uma mensagem no direct lá que aí eu vou passar o meu número e a partir dali eu vou direcionar para um profissional. Perfeito. Então vocês que estão escutando, vocês que são do mercado financeiro, ajudem a divulgar esse belo trabalho que o Vitor junto com a equipe dele está fazendo. Todos os contatos do Vitor vão estar na descrição, beleza? Desse episódio do podcast. Eles vão estar aí sempre prontos para estar atendendo vocês. Eu já conheço o Vitor, sei lá, há mais de 10 anos, eu sei o profissional que ele é, eu sei que todas as pessoas que estão na equipe dele vão conseguir ajudar vocês da melhor maneira possível, beleza? Então, você que é do mercado financeiro, ajude a divulgar essa mensagem, ajude a levar para mais pessoas que estão precisando da ajuda deles. Você só divulgando essa mensagem, você já está ajudando. Putz, Rodolfo, mas eu não consigo mandar nenhuma doação, eu não tenho dinheiro para mandar para os caras, eu também estou numa situação um pouco difícil. Só de você divulgar essa mensagem, você já vai estar ajudando de alguma forma, beleza? Certo, Vi? Certo. Top, top demais. Agora vamos falar um pouquinho de mercado financeiro, né, Vi? Vamos entender um pouco melhor como que as coisas estão acontecendo aí no mercado. A gente, nos episódios anteriores, trouxe muitos assuntos falando sobre a parte da mentalidade, como que o cérebro funciona, como que o corpo funciona, né? A questão de luta e de fuga. Eu acredito que você, durante esse período, teve procura do pessoal do mercado financeiro também para estar passando aí com você, né? E de acordo com a sua experiência que você teve com essa galera, o que você mais sente de dor dessas pessoas, do mercado financeiro em si? Principalmente o medo do risco, né? Que a gente sabe que muitas profissões, elas se baseiam em correr riscos, né? Então é aquele momento, é uma linha muito tênue que eu percebi, inclusive, né, de pacientes que chegaram através, né, dos programas que foram gravados aqui. Legal. Né, mas de buscar realmente aquela questão desse autoconhecimento, de debruçar o olhar sobre si. E quando eu falo autoconhecimento, não é só num sentido motivacional, banal, mas de fato você se implicar, né, diante das suas questões, das suas dificuldades, dos seus traumas, que a gente sabe que vai desenvolvendo uma série de sequelas ali, e como a gente trabalha muito na base daquilo que é inconsciente, determinadas ações nós fazemos, nós repetimos e nem sabemos por quê. E é claro que, né, por conta disso, quando você vai operar, né, dentro desse trabalho que o financeiro invoca ali, muita coisa vem à tona que a gente não percebe. Principalmente essa questão do medo de correr o risco e uma linha muito tênue entre justamente como é que eu vou me inspirar naquela pessoa que é um baita de um profissional, que ele arrisca, que ele fatura muito, lucra ali, né, faz um dinheiro, e a minha realidade que não permite com que eu corra o risco tanto quanto aquela pessoa, né? Então são muitas histórias e aquilo, né, o ser humano, naturalmente a gente tem a tendência de se comparar. Certo. Né? Uma das definições de ansiedade é aquilo, a gente fala que é antecipação do futuro, né? É um excesso do passado, ou seja, algo meio nostálgico, né? Porque a diferença de saudade e nostalgia tá aí. A saudade é quando eu lembro sem dor, né? A nostalgia é quando eu quero viver nesse passado. Isso me gera ansiedade. E aí o ponto que nós estamos falando aqui é a questão da comparação, o excesso de comparação. Então, como é um trabalho que lida muito com resultado, é número. Não tem como mentir o número, né? É embaçado. Então, acaba não sendo, até me perdoa se eu estiver falando algo errado, mas eu percebo que
A grande dificuldade é trabalhar nessa subjetividade que às vezes os números não permitem que exista. Sim. Né? Então, por exemplo, em alguns atendimentos específicos que eu tive, as pessoas elas têm esse medo de correr esse risco, sabe? Pô, eu tenho algo que tá certo na minha vida, eu tenho família, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas, pô, meu sonho é viver disso. Então, o quanto que eu deixo reservado e o quanto que aqui eu consigo essa zona de conforto, né? Tem um filósofo, né? Que chama Jal, né? Ele já faleceu, mas ele inclusive foi quem fundou uma escola de filosofia muito famosa, chama Nova Acrópole, né? Ele falava que nós tínhamos a filosofia de risco e a filosofia da zona de conforto. Que essa zona de conforto às vezes não é tão confortável assim, mas pelo menos é um caos conhecido. A gente vive muito nas nossas dificuldades, né? Que a gente às vezes vai chamar de uma zona de conforto porque a gente já conhece essas dificuldades, não quer dizer que é confortável. Sim. Né? Mas a gente precisa ter esse lugar para voltar, mas esse lugar para arriscar também, sabe? Então, claro que falando assim parece uma coisa meio romântica, mas eu percebo que dentro da dificuldade das pessoas que chegaram até mim, essa é a maior dificuldade de todas, né? O medo de arriscar. Você comentou coisas muito valiosas aqui, eu quero explorar um pouco mais em cima das coisas que você comentou. A primeira coisa que você falou é sobre o medo de arriscar. Eu acredito que o medo de arriscar, ele envolve muito com o quanto você está disposto a ganhar para o quanto você está disposto a perder. Que tudo isso acaba gerando a comparação. Inclusive eu vi até, eu não vou conseguir dar o mérito para a pessoa correta neste momento, que eu não me lembro, não me recordo quem que era, mas ela falou, as pessoas comparam muito o palco dos outros com seus bastidores. Isso. Então na internet, é o tempo todo mostrando, por exemplo, resultado, só que aquele resultado não reflete toda a jornada que a pessoa percorreu para chegar neste resultado de fato. Aquilo é só uma foto. É só uma foto de 15 segundos que vai ficar passando na sua timeline ou que vai ficar ali fixado no seu feed, mas aquilo não mostra todo o esforço que aconteceu antes de chegar naquele resultado. E, por exemplo, o medo de arriscar, ele envolve o medo da perda, obviamente. Por exemplo, eu estou disposto a fazer um resultado de R$1.000 no dia. Eu estou disposto a buscar R$1.000 no dia. Tá bom, só que você também está disposto a perder pelo menos metade desses R$1.000, R$500 no dia? Cara, como que você se sente perdendo R$500 no dia? Algumas pessoas que estão assistindo a gente vão falar assim, pô, Rodolfo, R$500 no dia, tipo, tranquilo. Outras pessoas, se perderem R$500 no dia, cara, sei lá, é o dinheiro... Mano, R$500 paga a minha conta de luz, a minha conta de água, a minha conta de gás, paga muita coisa, né? Na minha casa, pelo menos. Então... R$500 para muitas pessoas pode parecer pouco, mas para outras pessoas é bastante coisa. Se a gente ir para um outro patamar, eu estava escutando inclusive um outro podcast de um outro trader, ele falou, cara, eu aceito hoje perder R$10.000 por dia. Então eu vou buscar entre 10 e 15 mil reais e aceito perder R$10.000. Quem tá escutando o cara falar isso, fala assim, caracas, mano, 10 pau. Só que, se eu perder R$10.000 no mercado financeiro hoje, como que eu vou me sentir? Cara, talvez se eu perder R$10.000 hoje, talvez eu não queira olhar na cara da minha esposa, talvez eu vou querer ir pra minha casa, tomar um banho, eu vou ficar 40 minutos no chuveiro só pensando naquilo que eu fiz no mercado financeiro, o que poderia fazer com aqueles R$10.000, então cada um tem o seu tamanho. E aí quando a gente fala sobre a parada do medo, o que envolve o medo? Eu li algumas coisas sobre que todos os medos, eles estão atrelados a um único medo, que é o medo de morrer. E pra mim fez sentido. Quando eu tava estudando mercado financeiro e eu tive grandes perdas dentro do mercado, o sentimento realmente era um sentimento de quase morte. Inclusive ontem eu tava fazendo um outro podcast com um parceiro nosso e ele tava falando sobre uma perda que ele teve, que ele tava segurando uma perda de R$300 mil pra trás, né? E ele falou, cara, passei mal, tive que ir pro hospital e eu entendo isso. Porque realmente é uma sensação de quase morte. A gente está no mercado financeiro para dar uma vida melhor, por exemplo, para nossa família. Para levar uma vida melhor para nossa família. Legal. Se a gente não conseguir... Por que a gente quer levar uma vida melhor para nossa família? Porque a gente quer colocar eles numa casa mais confortável, quer andar com um carro melhor, piriri pororó, quer colocar um sofá melhor na nossa casa, uma televisão maior, tudo para dar conforto. Se a gente não conseguir isso, a gente já pensa logo no ao contrário.
Ou seja, eu não vou conseguir dar uma vida melhor pra minha família, minha vida vai ser muito ruim, minha vida vai ser uma bosta, não sei o que, vou ficar pobre, vou perder dinheiro, e se eu ficar pobre, minha mulher vai separar de mim, eu vou perder meus filhos e automaticamente eu vou morrer. Eu não vou ter dinheiro pra comprar comida, não vou ter onde morar, eu vou morar na rua e vou morrer. Então, pra mim, fez muito sentido essa parada de o medo, todas as origens de todos os medos vêm do medo da morte. E o medo de perder dinheiro, cara? A gente consegue traçar como que eu poderia dizer? Na verdade, eu vou dar um passo antes. Tá. Vamos voltar lá um pouquinho, né? Eu vou até citar um cara que eu tenho aprendido muito, né? Que chama Luc Ferry, né? Que ele é um filósofo e ele diz algo muito impressionante, né? Que vai de encontro com o que você está falando, né? Que existem 3 pilares do medo, né? Então tem um medo da timidez, que é esse medo que nós temos de exposição, né? Principalmente hoje, se fosse traduzir para o contemporâneo, né? Apesar dele ser contemporâneo, é uma questão ligada a essa pressão do status, essa pressão social do eu tenho o quê, eu devo o quê, eu preciso, né? Mostrando para os outros. Isso envolve uma questão da timidez que nós temos muito grande, de expor, né? O que pensamos ou quem somos. Um segundo pilar que ele traz é a questão da fobia. A fobia, ela é um medo desproporcional. Né? Então todos nós temos medo. O medo, ele é natural, faz parte, né? Isso inclusive a gente já pode ver em Darwin, quando ele coloca o medo como sendo uma das emoções fundamentais. A expressão de medo nos animais, a expressão de medo em nós é a mesma em qualquer lugar do mundo, né? Então o medo, ele faz parte de alguma forma para nos proteger, nos trazer cautela. Agora, a fobia é um medo irracional. Por exemplo, seria natural eu estar no mar e ter medo de tubarão. Certo. Agora, é irracional eu estar aqui e ter medo de tubarão. Entende? É desproporcional. Sim. É algo que não faria sentido. Por isso é uma fobia e precisa de tratamento. Só de falar começa a me arrepiar do tubarão e não sei o que, né? Às vezes é isso, né? Exato. E aí um terceiro pilar que vai de encontro com o que você trouxe é justamente o medo da morte, né? Porque apesar de, claro, existirem as possíveis explicações que às vezes uma religião vai explicar ou a própria ciência, né, vai explicar no sentido de como nós morremos, não por que nós morremos. E a gente entra numa questão filosófica aí, né? Então, assim, eu consigo explicar como uma pessoa morreu, agora não o porquê exatamente. Entende? No sentido de propósito. Então, essa questão da morte, filosoficamente falando, as civilizações para trás, é algo que sempre foi muito misteriosa, assim, para nós, como lidar com isso, né? Inclusive, os hindus, eles, aquelas pessoas, né, que elas buscavam ter uma transcendência, né? Elas, quanto mais novas, elas viviam afastadas dos rios onde aconteciam os rituais, né, ligadas à questão das passagens, né, das pessoas, da morte. E aí, ao longo da vida, elas vão se aproximando, porque elas vão tendo mais contato com o cemitério, com os rios, para ir tendo essa aproximação com esse contato, porque, de fato, isso nos assusta, né? Tanto que o suicídio é algo tão sério, porque justamente é uma das atitudes mais antinaturais, porque tudo que nós fazemos é para nos preservar. Então, quando isso vai ao oposto, é porque tem alguma coisa errada, né? Então, se a gente pegar todas essas questões graves e levar para o medo de arriscar, vai de encontro com aquilo que, de fato, eu não estou disposto a perder, né? Porque nós vivemos, de fato, vários lutos na nossa vida. A gente está falando de perda. Vários lutos, não só de pessoas, mas de fases, né? Por exemplo, né, você vai ter o luto da infância, o luto da adolescência. São vários lutos que nós passamos e muitas vezes nós não lidamos com isso. Nós não buscamos ajuda para lidar com isso. Por mais natural que seja, se você não tem um acompanhamento, ou se você já tem uma predisposição, dependendo ali do seu estado emocional, de maior intensidade, menos intensidade, isso pode acarretar na sua profissão de, por exemplo, ter medo de arriscar. Eu já perdi tanto, né, não sei lidar com isso. Então o Freud, ele diz algo que é impressionante, né, e que faz total sentido, que é justamente essa ideia de que se você não elabora os lutos anteriores, você não é capaz de elaborar o atual. Porque a gente só vai tocando, ainda mais na vida louca que a gente vive hoje, né? Toda essa pressão de produtividade, você vai tocando. Tudo é normal, tudo é normal. E aí, claro, quando você senta ali, né, na frente de um computador, você fala, putz, eu tenho isso, eu preciso colocar para ver se vem o dobro, mas se não vier eu perco metade. Isso tem a ver com lutos mal elaborados. Entendi. Né? Não quer dizer que seja só isso, mas eu acredito, como você falou, traçar um caminho, eu acredito que esse seja um caminho. Linha. E aí eu tô aqui, claro, né, tomando a liberdade de colocar a minha visão profissional e pessoal dentro dos atendimentos
clínicos que eu tive com as pessoas que chegaram até mim através daqui. Né? Inclusive, uma pessoa em específico, né? Ela era exatamente isso, né? Lutos mal elaborados da vida dela, que envolvia essa questão de o que perder, por que perder e o quanto isso tá ou não no meu controle, que realmente não deixava ela arriscar. Que louco, né, cara? E o medo, ele é um sentimento, certo? O medo é um sentimento. Não tem como a gente... É uma emoção, na verdade. Uma emoção, perdão. O medo, ele é uma emoção. E aí, a gente percebe que todas as vezes que nós tomamos decisões por emoção, não sei se eu vou falar alguma besteira aqui, mas parece que todas as vezes que a gente toma uma decisão por emoção, parece que a decisão, na maioria das vezes, ela acaba sendo errada. Tô certo ou tô errado? Depende. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos, né? A gente pode voltar num carinha chamado Baruch de Spinoza. Tchalelê. A gente pode voltar num cara chamado Spinoza, que ele, né, ele é um filósofo holandês e é um cara que estava, assim, extremamente à frente do seu tempo. A gente tá falando aí de 1600 para frente, né? Então ele estava extremamente à frente do seu tempo com relação aos estudos da razão e da emoção, né? Hoje, provavelmente, ele seria um cientista, assim, mas na época ele não tinha esses recursos, né? Então, o que Spinoza já falava, né? Que justamente a emoção e a razão, elas dependem uma da outra para funcionar, né? Você tomar uma decisão baseada no afeto, ele não usa nem a emoção, ele usa o afeto, não necessariamente vai ser... Não vai ser tão ligada a uma questão do quanto aquilo pode dar certo ou não. Nós temos uma ilusão de que ser racionais nos levam a melhores escolhas. Então, o que o Spinoza quer dizer com isso? E hoje a neurociência prova para nós. No cérebro, né, a mesma função que funciona a razão faz funcionar a emoção. Elas dependem uma da outra no sentido dinâmico do nosso cérebro. Entendem? Entendi. Então, o que acontece é, quando a emoção não funciona e eu só tenho a razão, isso vai ser uma patologia. Isso foge do natural. Né? Quando a pessoa ela só tem a emoção e não tem a razão, isso é uma patologia. Então, claro que eu estou dizendo aqui de um pseudo-equilíbrio, né? E para quem está nos ouvindo, eu fiz aspas no equilíbrio, justamente porque a gente não tem noção, por personalidade, que as pessoas são diferentes, do que é esse equilíbrio, entende? Então, não necessariamente você agir na emoção quer dizer que você não está colocando a razão também numa parcela ali, ou vice-versa, né? Por exemplo, eu já atendi casos de pessoas que eram extremamente... E eu estou dando um caso isolado, deixando claro, não que as pessoas têm que ser assim, mas só um exemplo. Pessoas que eram extremamente racionais, rígidas, né? Teoricamente frias, mas por quê? Elas estavam transbordando de emoção. Mas elas não tinham repertório para conseguir colocar aquelas emoções para fora. Porque a vida cobrou que elas fossem frias e racionais. Saquei. Entende? Formou a casca. Mas elas não eram felizes. Entende? Então, claro, feliz é um outro conceito. Mas vamos supor, elas não desfrutavam de um bem-estar. Entende? Porque aquilo prendia elas. Então, nós precisamos da razão tanto quanto da emoção. Sim. Né? Claro que eu entendo, por isso que eu falei mais ou menos, que quando você quer dizer emoção, eu entendo a emoção num sentido de não preparo. Entende? Mas não que você não vai usar o seu afeto diante daquela função ali ao seu favor, né? E aí esse paciente, né, rapidamente só para encerrar, esse paciente, justamente, ele era tão rígido que quando ele se permitiu sair um pouquinho daquela linha da rigidez, né, que para ele falou, porra, eu fui emocionado. Mas, pô, o cara nunca tinha vivenciado uma experiência tão positiva que foi viajar. Entende? Assim, não foi um negócio extraordinário, entende? Então, claro, quando a gente tá falando no sentido de operar ali, você não pode ser emocionado no sentido pejorativo da palavra de não se preparar. Mas não quer dizer que você agir na razão, simplesmente pura, racional, é uma ilusão, porque a emoção está agindo ali. Na verdade, é só um mecanismo de defesa. Entendi. Então, no caso, a gente deveria utilizar, pelo que eu entendi você falando, a emoção como forma de proteger da gente não fazer nada que não esteja no nosso script dentro do mercado. Porque a sensação que dá quando a gente conversa com essa galera, principalmente a galera que perde dinheiro, que não consegue os resultados que gostaria, é justamente pelo que você falou, tipo, emocionado no sentido pejorativo da palavra. Então o cara senta na frente do computador, ele tá naquela emoção, naquele medo de perder a grana, que parece o cara ficar cego. E parece que só tem dois botões, compra ou vende, compra ou vende. E realmente só existem esses dois botões, mas não existe somente essas duas opções no mercado. Você pode comprar, vender, ou você pode não fazer nada. Isso. Simplesmente não fazer nada.
entende? E como no mercado financeiro ele mostra a parte financeira, o seu resultado financeiro, é muito difícil a gente falar sobre operar bem. Porque, por exemplo, a gente está fazendo esse podcast, as pessoas poderiam falar assim, pô, mano, esse podcast foi muito bom. Tá, esse podcast foi muito bom de acordo com qual medida que você está usando? Com a quantidade de likes, com a quantidade de views, com a quantidade de comentários falando que foi bom? Onde está a sua régua, né? Aonde está a sua régua? Então a mesma coisa vai para o mercado financeiro. Pô, eu operei bem. Tá, mas você operou bem baseado no quê? O que caracteriza você operar bem ou não operar bem dentro do mercado? Por exemplo, no começo da minha jornada, algo que eu coloquei como meta para mim era operar bem. Mas eu tinha escrito, eu tinha determinado o que era operar bem. E operar bem não estava relacionado ao resultado financeiro. Operar bem estava referenciado a atitudes que eu tinha dentro do mercado. Por exemplo, o medo que a gente estava comentando. O medo ele proporciona duas condições dentro do mercado. Dois formatos de perfil dentro do mercado. Ou o cara, vou usar até uma palavra pejorativa aqui, ou o cara ele vira um bundão, tem medo de apertar o botão, e por ele ter medo de apertar o botão, ele deixa passar muitas oportunidades boas. E quando ele decide tomar a decisão de apertar o botão, ali vem a oportunidade ruim que ele estava enxergando. E tem o outro cara que é o dedo solto. O cara dedo solto, ele clica em tudo, aperta tudo. Tem uma condição ruim nesses dois cenários. O cara que deixa de apertar o botão, ele perdeu muitas oportunidades. E imagina que o mercado financeiro, existe uma probabilidade, existe uma estatística. A estatística do mercado de você entrar numa operação agora e daqui a pouco dar uma outra oportunidade de você entrar numa operação parecida com essa, teoricamente falando, mais uma vez entre aspas aqui, a estatística mostra que cada oportunidade no mercado financeiro ela é única. Então eu não posso dizer que, vou dar um exemplo aqui, uma entrada por suporte, se você não entrar na primeira, na segunda, na terceira, com certeza vai dar errado. Não. Todas as oportunidades têm a mesma chance de dar certo ou de dar errado. Mas o mercado vai mudando. E conforme a simetria do mercado vai mudando, as oportunidades também vão mudando. Então você deixou de comprar uma vez, um exemplo. Puta, essa foi a boa. Deixou de comprar a segunda. Puta, essa foi a boa. Deixou de comprar a terceira. Puta, essa foi a boa. Cara, quanto mais operações boas sequenciais você está tendo, teoricamente, mais você está se aproximando de uma operação ruim. Teoricamente falando. Estatisticamente, isso mostra pra gente. Então, se você tem uma operação ruim, outra ruim, outra ruim, quanto mais operações ruins você está fazendo, mais próximo da operação boa você está chegando. Que é a questão de você ressignificar na sua mente. E aí, o que acontece? O cara que tem o dedo solto, ele clica em tudo. Às vezes nem tá dando oportunidade, mas ele tá buscando justificativas para apertar o botão. Tudo isso por conta do medo. O medo de ficar de fora do mercado e perder uma oportunidade boa. O medo de apertar o botão e perder dinheiro. Então eu vou, mas não tá na condição correta. Tem que filtrar um pouco mais a entrada antes de apertar o botão. Então acaba meio que tudo envolvendo pra parte do medo, né? E não querendo ser pessimista, mas você realista, pelo menos de acordo, né, até onde nós conhecemos, né? Justamente, olha que interessante, vamos voltar nessa questão da emoção e da razão, que isso pega muito no termo, né? Justamente, aquela pessoa que às vezes a gente vai taxar como racional é aquela pessoa que nunca vai apertar o botão. Entende? Sim. Porque ela tá usando a razão, ainda não é o momento. Ainda não é o momento. E ela não vai chegar a lugar nenhum, né? Tanto quanto aquela pessoa, no sentido pejorativo, do senso comum, emocionada, que é o dedo solto. Não, eu arrisco mesmo, eu vou pra cima, eu sou corajoso. E talvez também não chegue. Percebe como é uma linha muito tênue? Sim. E aí a psicanálise, ela atua justamente nessa subjetividade. Não adianta você copiar a razão do outro ou a emoção do outro. Ela é diferente da sua. Sim. Entende? Por isso que, claro, buscar esse debruçar o olhar sobre si é entender essa sua subjetividade de como usar o seu lado racional e o seu lado emocional ao seu favor. Então, mais uma vez, né, por isso que eu falei, não querendo ser pessimista, mas realista, não existe uma fórmula, porque somos subjetivos, mesmo existindo uma estrutura e um contorno pra gente atuar. Sim. Agora, tem uma frase que eu gosto bastante, né, e não romantizando o processo, mas eu acho que isso pode ficar no radar aí da galera, que é justamente a questão que o Aristóteles fala, que existem algumas virtudes, né? Na verdade, a verdadeira virtude é aquela que não pode ser ensinada. A única forma de você ter como referência é a atitude, né? Então, por exemplo, ele fala da questão da coragem como uma virtude máxima, né? Então, assim, como é que você ensina a ser alguém corajoso?
Não dá, velho. Não tem como. Não tem como você ensinar. Você pode dar um exemplo, sabe assim? Você pode até escrever a definição lá. No dicionário tem coragem. Sim. Mas você entende como não é palpável, como não tem esse protocolo? Sim. Faça isso, que aí sim você vai ser corajoso. Não tem como. Não existe como. Então a verdadeira virtude pros gregos, a gente tá falando de 2.400 anos atrás, é justamente aquela que vem pelo exemplo. E esse vir pelo exemplo, esse vir pelo exemplo, justamente cai numa outra reflexão dele, que ele fala que prudência demais é covardia. Mas temos que ser prudentes. Mas prudência demais é covardia. Perfeito. Então entende como essa linha tênue, ela não consegue escapar dessa subjetividade que aquelas pessoas que trabalham nesse ramo, ao meu ver, todo mundo não precisaria, mas ao meu ver, precisariam mais nesse sentido desse tratamento, né? E fugindo desse estereótipo de que só faz terapia quem tem problema X e Y, não, é sobre a vida. Sim. É justamente esse debruçar o olhar sobre si para entender essa subjetividade de, pô, será que eu tô sendo prudente demais e isso tá me levando à covardia? E aí eu acho que eu tô sendo super racional, sabe? Sim. Ou, porra, eu acho que eu sou super corajoso porque eu não tenho medo de apertar o botão, mas também não tô chegando a lugar nenhum. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então essa subjetividade que a gente consegue captar ali dentro do processo pra, enfim, não tornar, como eu sempre falo, né? Não tornar talvez a vida mais fácil, mas talvez mais consciente. Certo. E aí, quem sabe, facilite alguma coisa, né? E o mercado financeiro, ele é totalmente subjetivo. Porque, vou dar um exemplo, tá? Ah, tá muito barato, vou comprar. Tá bom, mas é subjetivo. Por quê? Você tá olhando que tá muito barato e você quer comprar. Só que pra você comprar, alguém tem que vender pra você. Se o cara vendeu pra você é porque ele acredita que vai cair mais, provavelmente. Então é muito subjetivo. A questão da coragem que você comentou, ela é muito subjetiva também. Existe uma linha muito tênue entre você ser corajoso e você ser irresponsável. Eu tô lendo um livro, cara, como que é o nome do livro? É do Taleb, Nassim Nicholas Taleb. Se eu não me engano, o livro chama Assimetria de Mercado, uma parada assim. Depois consegui pesquisar a produção pra mim. É um livro que ele tem como se fosse um peso, assim. De um lado tem muito peso, do outro lado tem pouquinho peso. Depois a gente vai ver qual que é esse livro. E eu tava lendo o livro, cara, eu tentei ler por 2 vezes o livro, só que eu não consegui. Por quê? O escritor do livro parece que ele tá o tempo todo puto. Parece que ele tá o tempo todo puto, falando sobre arriscar a própria pele. Acho que é sobre isso, Arriscando a Própria Pele, o nome do livro. Então ele tá o tempo todo falando sobre você precisa escutar pessoas que arriscam a própria pele, você precisa seguir pessoas que façam o que ele tá falando pra você fazer. E aí ele começa a dar alguns exemplos, mas alguns exemplos muito fundamentalistas, no sentido de, tipo assim, sabe aquela parada? O prêmio da guerra é morrer na guerra, por exemplo? Não, cara, esse não é o prêmio da guerra. Porque se você morrer na guerra, você morreu. Mas morreu como herói. Tá, mas você tá morto. Você entendeu? Dando até um exemplo, puxando um pouco mais aqui pro lado da Bíblia, por exemplo, cara. Jesus, quando nasceu, ele foi perseguido. Se Maria não tivesse pego Jesus e saído da cidade, levado para outro lugar, provavelmente matariam Jesus quando ele era ainda recém-nascido. Ah, então isso foi um ato de covardia de Deus? Por ele ter saído do lugar onde ele estava? Não. Foi um ato de sabedoria, porque ele precisava cumprir um outro propósito mais pra frente, né? Então a covardia e a coragem, é o que você falou, é uma linha muito tênue entre a responsabilidade e tudo mais que a gente tem, né, dentro do mercado. E você também comentou sobre outras coisas que eu achei interessante. Primeiro você falou sobre a questão da coragem, né, de apertar o botão. E você também estava falando sobre a questão da comparação, né? Tipo, fulano consegue, por que eu também não consigo? Aonde que a gente consegue chegar traçando um perfil psicológico, vamos dizer, sobre essa questão da comparação com tudo que a gente vê hoje nas mídias sociais? Parece que a gente está sempre se comparando o tempo todo com os outros, mas a gente não consegue se comparar com nós mesmos no passado. Eu quero fazer R$1.000. Tá bom, mas você consegue fazer 100 hoje? Não consigo. Então, primeiro começa a fazer o 100, que você vai chegar no 1.000. O que a gente consegue trazer de perfil para essas pessoas, para elas conseguirem entender o degrau em que elas estão, até elas conseguirem percorrer toda essa escada e chegar onde elas querem chegar? Assim, eu percebo que tem uma palavrinha muito chata, inclusive, né? Mas que é o utilitarismo, né? O utilitarismo justamente é essa pressa hoje que nós temos, né? que lidar de querer tudo rápido, porque justamente é o momento moderno que a gente está vivendo.
Se a gente pegar antigamente, aí não que precise voltar a ser como era antes, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu digo assim, você pegar toda a história humana, todo o esforço que era feito, pô, a gente andava muito mais, sabe assim, lidava muito mais com as angústias no sentido que não tinha um telefone ali que eu discava um número e qualquer hora eu tenho comida na minha porta, eu tendo condições, claro, entende? Eu preciso ir pra um lugar, eu vou em qualquer lugar porque eu digito um negócio, tem um carro lá que me leva. Então a gente tá lidando com as angústias de uma forma muito diferente, né? Então o filósofo polonês, que é o Zygmunt Bauman, né, que ele fala sobre essa questão dessa vida líquida que nós temos, né? Líquida porque ela não é palpável, ela escorre pelas mãos. Então as nossas relações são líquidas, as nossas conquistas são líquidas, as derrotas são líquidas. É esse utilitarismo, dessa pressa que nós temos, né? Então esse sentido da comparação vem muito por isso, né? Tem uma frase do Jay-Z que ele fala, basicamente o que você falou, né? Eu lembrei na hora, que é aquilo, né? A gente quer copiar o troféu, a gente quer copiar a conquista, mas não copia o processo, né? Então é basicamente isso. Hoje nós vemos essa questão líquida que o Bauman traz para nós, justamente nesse utilitarismo. Por exemplo, né? E quero deixar muito claro que o remédio ele cumpre um papel extremamente fundamental, é necessário, existem vários casos que precisam, tanto o psicólogo quanto o psicanalista atua em conjunto com o psiquiatra em diversos casos, mas o que eu vou chegar no ponto é, hoje, o que é melhor no sentido... Melhor seria o tratamento, né? Mas hoje o que as pessoas buscam, né? Tomar um negócio, né? Que tô com dor de cabeça, né? Dentro de uma vida, de uma pressão absurda que a gente sofre, né? O que é mais rápido? Eu tomar o remédio, saber que essa dor vai passar e depois de 2 dias ela volta... Ou eu realmente me implicar e descobrir o porquê que eu tenho dor de cabeça. Tomar um remédio. Muito mais entende? Fácil. Exato. Então eu deixo claro novamente, eu não estou falando do remédio da psiquiatria, do remédio da medicina nesse sentido, desse estudo de auxiliar os casos, mas eu digo do utilitarismo. E isso é com tudo. Entende? Então, eu quero chegar nos 1000, mas eu não tenho paciência para fazer os 100. Você entende? Sim. É essa pressa que nós temos, porque justamente, né, a pressa ela sempre existiu, mas o mundo é mutável. E ela tá se transformando. E a gente tá cada vez mais angustiados porque nós temos muita opção. Né? Para aqueles que podem, é muita opção, é muita informação. Né? Então é muito mais fácil a gente se comparar hoje do que antigamente. Sim. Né? Isso me fez pensar em algo, falando sobre a parte de comparação, e agora até não comparando com as outras pessoas, mas comparando resultados financeiros. Exemplo, perdi R$100. A dor que eu sinto de perder R$100, ela é totalmente diferente do que a felicidade que eu tenho de ganhar R$100. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas no mercado financeiro é muito engraçado que eu vejo nos nossos alunos e até mesmo no meu passado, no meu perfil. Putz, cara, vamos supor, eu tava operando não sei o que, perdi R$1.000. Cara, aquilo me machucava de uma forma... Só que quando eu ganhava R$1.000, eu ficava feliz. Só que não era... A proporção era totalmente diferente. E tinha uma coisa que era pior ainda. Quando eu estava ganhando os R$1.000 e eu devolvia, eu perdi aqueles R$1.000 que eu ganhei. Parecia que a dor era pior do que eu perder direto aqueles R$1.000 de cara. Existe alguma explicação? Parece que toda vez que a gente já tem alguma coisa que é nossa e a gente perder aquilo que é nosso, parece que tem uma dor maior do que a gente só simplesmente perder aquilo que a gente... Sem dúvida, né? Porque você passa pelo sentimento de... Mesmo que você tenha cavado esse lugar de perder, né? Mas era seu, né? Era seu, né? E hoje o que a gente pode chamar de nosso? Mais uma vez, né, não querendo ser repetitivo, mas é porque de fato eu acho que é uma que melhor define, né, o nosso mal-estar na sociedade, o nosso mal-estar na civilização, que o Freud já falava, o Bauman atualiza, é justamente essa questão do que a gente pode chamar de nosso hoje. Entende? Aí nós temos muito medo, aí voltando ao medo no sentido dessa perda, né? Então o pânico que é causado, né, que inclusive essa questão às vezes que a gente vê muito midiática, sabe? Quantas vezes o fim do mundo foi anunciado? 2012, 2021... Teve 2000 e teve outros pra trás, você entende? Então é esse medo. Nós somos implicados a esse medo o tempo inteiro. Então o que eu posso chamar de meu? Pô, eu não sei, amanhã podem tirar isso de mim, sabe? Então é isso, né? É muito pior quando você conquista, você tem a posse daquilo, você fala, por isso aqui ninguém me tira. E quando eu vejo, simplesmente, vocês vai. Não. A questão do medo, novamente, a gente está comentando, eu quero trazer de novo à tona esse assunto. Parece que quanto mais eu estou acostumado numa seguinte situação, menos medo eu sinto. Exemplo, o cara tem medo de apertar o botão.
Você entende que se ele ficar mais tempo na tela, vendo mais tempo aquele cenário acontecer, aquela condição acontecer, isso pode ajudar ele a perder o medo? Na verdade, talvez a ele lidar porque é conhecido, né? Geralmente a gente tem mais medo do desconhecido. Ah, entendi. Então o medo, majoritariamente, vem por aquilo que a gente teoricamente, não conhece. A partir do momento que a gente conhece o processo, a gente sabe o que vai acontecer, então, teoricamente, não tem por que ter medo. Teoricamente. Na prática é mais difícil, mas teoricamente, sim. E como que isso funcionaria na prática? Porque se a gente for sei lá, vamos na Noite do Terror do Play Center, lembra nessa época? Tinha vários monstros lá e a gente sabia que, ia dar medo, ia assustar. Principalmente pra quem tem medo desse tipo de situação, desse tipo de cenário. Eu já tava preparado, eu tava indo sabendo que aquilo ia acontecer, mas mesmo assim ainda sentia medo. Sim. Né? Tipo, por que isso acontece mesmo eu sabendo o que pode acontecer? Porque eu tô tentando traçar uma forma de explicar pra galera que escuta a gente, pros nossos clientes aqui, tentar mostrar pra eles uma forma deles conseguirem neutralizar, entre aspas, esse sentimento do medo, da fobia, do pânico que você estava comentando anteriormente, sabe? Então, é que na verdade eu acho que para traçar isso, a pessoa ela tem que, de fato, buscar conhecer a origem desse medo. Né? E a origem que eu quero dizer não só no sentido da infância, mas falar mais sobre esse medo, entende? Então, por isso que aqui a gente pode, né, trocar essa ideia, pode dar direcionamentos, mas no final a gente vai cair nessa questão do subjetivo, porque os medos eles são diferentes. O medo final talvez seja de apertar o botão, ou de não apertar para aquele que aperta toda hora, sabe? Mas aquilo que tá para trás realmente é muito pessoal, sabe? Então assim, quando a gente pensa nessa questão do exemplo prático, né, do conhecido e do desconhecido, essa pessoa, que eu vou dar o exemplo do tubarão e do mar de novo ali, né? É aquilo. Mesmo eu sabendo que pode ter tubarão no mar, ainda assim eu vou, certo? E às vezes, ainda assim eu fico com medo. Mas eu tenho um ganho ali, eu tenho um ganho secundário. Sim. Porque ainda assim é prazeroso estar lá. Um prazer. Então, todos nós, sem exceção, né, temos uma balança, entende? Temos uma balança. Ainda assim, aí para dar uma bugada, mas isso é real, né? Nós não fazemos nada, o ser humano não faz absolutamente nada que não vai trazer um benefício para ele. Nada. Por mais sacrifício que seja, por mais dor que sinta, existe um ganho. Esse ganho não necessariamente ele é prazeroso. Porque aquilo, você pode por amor se sacrificar por uma pessoa, você pode perder tudo pela outra pessoa, você pode ficar sem nada. Vai ser difícil, vai ser doloroso, mas teve um ganho, que foi a generosidade. Então nós sempre temos um ganho. Então, do outro lado do medo, a não ser que seja uma fobia, a não ser que seja um pânico, que aí já entra num lado patológico, todos nós temos um ganho. Então tem que buscar reconhecer qual é esse ganho que está por trás. Porque existia um ganho, quando, vamos supor, na noite do Play Center, né? Você ia já sabendo, mas qual que era o ganho? Às vezes estar com as pessoas. Às vezes a adrenalina que você sentia, que você não sentia em outro lugar. Sim. Existe um ganho ali. Não quer dizer que seja prazeroso, mas tem um ganho. Então sempre tem um ganho por trás desse medo que nós temos. Agora, se realmente é uma questão da pessoa paralisar, que essa é a grande diferença do medo pra fobia, do medo pro pânico, aí precisa de um tratamento. Entendi. Sabe? E aí aqui, né, assim, eu vou até tomar liberdade, porque realmente é importante falar isso, eu vou usar aqui pra falar isso, né? Eu acho que a função dos podcasts, dos programas, da internet, da informação chegar, é fazer as pessoas, elas terem uma clareza, sabe? De que aqui não vai encontrar a resposta. Entende? De que elas precisam buscar, mergulhar, aprofundar em si mesma. E por isso que existem profissionais que fazem isso. Com sigilo, entende? Entendi. Então, porque não tem essa fórmula. Perfeito. Pelo menos até onde eu conheço, né? Não, eu acho que foi muito interessante o que você falou sobre a questão da recompensa. Então é entender o que está te trazendo de recompensa. Eu acredito que o mercado financeiro é para todo mundo, quando alguém me faz essa pergunta, né? O mercado financeiro é para todo mundo. Eu até falo assim brincando, né? O mercado financeiro está para todo mundo, mas nem todo mundo está para o mercado financeiro. Isso. E às vezes o cara tem a mulher, enfim, a pessoa tem um tipo de vida que talvez ela não vai conseguir se encaixar muito bem no trade, mas ela vai conseguir se encaixar muito bem na parte dos investimentos. E ela precisa aceitar essa situação. Isso. Tipo, cara, não é teu perfil.
Tipo assim, puta, cara, eu queria ser jogador de futebol. Eu também queria. Mas não é meu perfil ser um jogador de futebol. Puta, eu queria ser jogador de basquete, mas eu tenho 1,60 de altura. Cara, dificilmente você vai conseguir ser jogador de basquete, sacou? Então a gente também tem que ser feliz com a situação, né? Com não vou falar condição, porque a condição pode ser mudada, mas a gente tem que ser feliz também com aquela situação em que nós estamos vivendo, com aquela condição momentânea e buscar ser algo melhor, buscar algo melhor dentro do mercado, dentro das nossas próprias estratégias, né? Eu acredito muito nisso. Pô, eu acho maravilhoso você falar isso, porque justamente, né, tira esse lado romântico de seja o que você quiser, sabe? Mano, isso não rola, velho. Acho que isso mais... Não, assim... Pode crer. Não, porque você tem que ser realista, sabe assim? Você tem que ser realista, cara. É dedicação, é você estudar, é você se implicar, é você decidir, mas as profissões não são pra todo mundo. Né? Justamente, eu tenho medo de altura. Eu tenho medo de altura. Eu busco lidar com isso, eu busco tratar com isso, eu faço terapia, sabe? Pô, tem como eu ser paraquedista? Difícil. Cara, se eu quiser, eu vou ter que pagar um preço gigante por isso, que hoje eu não tô fazendo questão. Perfeito. E tá tudo certo. Perfeito. Entende? É isso. Entende? Pegar avião pra mim, velho, é assim... É embaçado. Terror, mano. Terror, velho. Terror, sabe? Mas às vezes eu me coloco nessa situação porque eu tenho um ganho. Entende? Mas é terrível, é horrível fazer isso. Que loucura, sabe? Mano. Então, mas o ponto de não romantizar essa questão de seja o que você quiser, porque isso traz muito mais angústia pras pessoas. Sim. Porque de fato às vezes não dá. Né? Então, assim, eu concordo plenamente com você, né, de que você trabalhar esse sentido dessa vocação não é nessa questão de você romantizar isso, mas é de que, de fato, todos nós temos uma predisposição, né, pra, enfim, servir, sabe? Servir a si mesmo e servir o outro. Certo. Né? Então, assim, quando a gente pensa, por exemplo, né, tem uma... Cara, hoje eu tô das referências. Mas, assim, tem um cara... Vamos pra Nietzsche agora, já vambora. Vamos chutar o balde já. Né? Não, mas é porque tem a ver com isso. Né? Eu acho extremamente muito profundo. Tem uma expressão do Nietzsche que ele fala que é o amor fati. O que é o amor fati do Nietzsche? Né? O fati, ele vem de destino. Então Nietzsche está falando para nós amarmos o destino. Mas não é o destino no sentido da submissão, de você ser submisso ao seu destino. Mas ele usa exatamente essa expressão, de você fazer uma reconciliação com o real. É uma aceitação no sentido de usar aquilo ao seu favor. Então a expressão do amor fati, de amar o destino, não é da submissão, mas é num conceito de ame quem você é e não quem você gostaria que fosse. Ame o mundo como ele é e não como você gostaria que o mundo fosse. O que ele está querendo dizer com isso? Que você não pode se movimentar para ser diferente? Não. O que ele está querendo dizer é que você não pode amar aquilo que não existe. Entende? Entendo. Então, claro, que isso implica em uma série de dificuldades de amar o mundo como ele é, porque tem muita maldade, tem crueldade. Então, como é que eu vou amar a crueldade? Não dá. Mas eu preciso aceitar que ela existe e lidar com ela a partir disso. Então, o amor fati, quando ele fala, é justamente essa reconciliação com o real. E como que eu chego nesse real? Né? Como é que eu tenho um contato com esse real? É buscando formas de sair dessa ilusão. Né? Então, claro, nós temos vários mecanismos de fuga aí que a gente pode pensar assim aqui, né? Mergulhar muito nisso, mas em substâncias que a gente estava conversando, que te tiram da realidade, sabe? Ou você sonhar, ter aquele sonho muito alto, mas assim, o quanto você tá fazendo pra alcançar? Pra alcançar, sabe? Mas a gente fantasia, todo ser humano fantasia, entende? E a fantasia nos paralisa, porque a gente tem um gasto de energia tão grande, uma satisfação tão grande em fantasiar. Vou dar um exemplo muito clássico. Acho muito difícil alguém não se enquadrar, mas pode ser que sim. Sabe quando você tá bravo com uma pessoa, ou sei lá, você quer se declarar pra alguém, seja uma situação positiva ou negativa, aí você tá no banho, aí você fica falando em voz alta, ensaiando, aí você sai e você fala assim, porra, nem vou falar nada. Deixa quieto. Mas por quê? Você já teve uma descarga de prazer ali. Isso é fantasiar. Sim. Porque você não estava ensaiando para o real. Você simplesmente estava cumprindo ali, preenchendo uma lacuna de satisfação. E isso é fantasiar. Entende? Tem uma música do Patofu, essa das antigas, hein? Talvez você nem conheça essa banda. Tem uma música do Patofu que fala o seguinte: as brigas que ganhei, nenhum troféu. Como lembrança pra casa eu levei. Ou seja, você pode ter várias tretas. As tretas que você ganhou, irmão, elas morreram ali. Você não tá levando nada. Agora, as brigas que você perdeu, essa assim você nunca vai esquecer, né? E trazendo um paralelo com isso que você trouxe, né? Nem tudo aquilo que a gente quer, a gente vai estar apto
a fazer é o que eu sempre comento muito com a galera. Às vezes o pessoal tá tomando pau no mercado brasileiro. A gente aqui no Brasil, a gente tem 2 principais ativos que é operado por pessoa física, que é o índice futuro e o dólar futuro. O dólar é comparado com o real brasileiro e o índice que é o índice da nossa bolsa. E eu vou dizer pra você, cara, que quem consegue operar o índice e ganhar dinheiro no índice, consegue operar qualquer ativo, porque é um ativo muito difícil de operar. E o dólar também não tá muito fora disso não. O dólar também é um ativo bem complicadinho de operar. E a galera tá tomando pau no mercado brasileiro, muito pau. E parece que aquele sentimento de vingança que o cara tem, ou aquele sentimento de não, eu preciso conseguir ganhar dinheiro no mercado brasileiro. Cara, você não tá conseguindo ganhar dinheiro no mercado brasileiro? Você já tentou fazer outra coisa? Já tentou olhar pro mercado internacional, por exemplo? Já tentou operar aqui fora? É o que eu falo pra eles, ó, começa a fazer alguma coisa diferente, começa olhando para outros ativos diferentes, outros índices, só nos Estados Unidos tem 4 índices diferentes que dá pra gente estar operando, mercado europeu tem mais meia dúzia, mercado asiático tem mais pelo menos 3, Oceania tem mais uns 2, 3 pra estar operando, então tenta fazer alguma coisa diferente. Putz, não tá dando certo. Tá, você tá fazendo só day trade, que é a operação no intraday, né, no dia, compra e vende no mesmo dia. Já tentou fazer um swing trade? Ah, não, mas swing trade eu não quero. Pô, cara, mas peraí, por que você tá no mercado financeiro? Não tem aquele porquê muito bem elaborado, muito bem definido. Você tá no mercado financeiro para você ter liberdade, exemplo. Liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade do que você quiser aí. Tá bom. Vai fazer diferença se for com day trade, se for com swing trade ou se for com investimentos a longo prazo. Day trade é a operação no mesmo dia, swing trade é a operação que se abre num dia e fecha daqui 2 dias, 3 dias, uma semana. E investimento de longo prazo você fica pelo menos uns 3 anos vai investindo ali. Vai fazer diferença? Não vai. É o dinheiro do mercado do mesmo jeito, é o dinheiro que vai te trazer a liberdade do mesmo jeito. Mas a pessoa quer insistir perdendo o dinheiro daquele jeito. Quer insistir perdendo dinheiro day trade. Quer insistir perdendo dinheiro no swing trade. Cara, vai pra parte de investimento. É tão boa a parte de investimento. É tão mais, entre aspas, segura. Por quê? Porque você não vai estar alavancado. Você vai conseguir segurar um balanço maior do mercado. Obviamente, quanto mais risco você toma, maior o prêmio que você tem no mercado. Entretanto, se você não está apto a segurar um risco desse, o que vale você conseguir ganhar um prêmio, né? Uma frase muito famosa, né? O que vale você conquistar o mundo e perder a vida eterna, né? Uhum. Não adianta nada, cara. Não adianta nada. Então as pessoas ficam se prendendo não, mas tem que ser no índice, não tem que ser no dólar, não, tem que ser no day trade. Não, cara. Você tem que ganhar dinheiro. Você tá aqui pra fazer dinheiro. E pra ser feliz também. Uhum. Porque é o que você falou. Muitas vezes não vai ser um prazer imediato. Às vezes operar no mercado é um pouco difícil, é um pouco sacrificante. Tipo, tá junto com os alunos todos os dias nem sempre é legal, nem sempre é agradável. Por quê? Porque tem dia que você vai estar lá e alguém vai ficar enchendo o saco no chat. Uhum. Enchendo o saco de todas as formas que você possa imaginar. Te xingando de tudo quanto é jeito, falando que, puta, isso daí não funciona, esse método não... Ou até mesmo, você não tá num dia bom e você só faz cagada. Você aperta o botão, perde dinheiro. Aperta o botão, perde dinheiro. Agora, uma coisa é você fazer isso na sua casa, sozinho. Outra coisa é você fazer isso para 300 pessoas te assistindo. E olha lá, o cara perdeu dinheiro. E olha lá, o cara vai perder de novo. É complicado, cara. Não é fácil, é embaçado. Então mostrar isso para as outras pessoas é ainda mais difícil, né? Levar isso para as outras pessoas. Você sabe que algo que me confortou muito, né? Tem uma expressão dos gregos que chama daimon, né? Daimon interior, né? Então essa ideia desse diamante bruto ali dentro de nós, de que eles dizem que todos nós temos um daimon interior e que não necessariamente esse diamante, esse daimon, será a nossa profissão. Perfeito. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, né? Já comentei em outros lugares o quanto isso me ajudou, porque é aquilo, né? Então eu acreditava que minha única forma de me expressar, vamos supor, era através da música. Uhum. Então era aquilo, bati naquilo, correr atrás, tal. Né? Aí você vai percebendo que, peraí, mas além de cantar, além de compor música, também gosto de escrever textos. Sim. Também curto poesia, sabe? Também curto talvez dar uma aula, dar uma palestra.
Então você vai percebendo que o meu daimon não era somente a música. Eu cheguei numa palavra que o meu daimon é transmitir. Transmissão. Esse é o daimon. Agora, Perfeito. eu posso ter várias formas de transmitir. Sim. Então, eu acho que vai muito de encontro com essa questão que você tá falando, de, pô, às vezes a pessoa fala, não, eu quero trabalhar com essa questão do financeiro, né? E aí eu fico achando que a única forma de fazer isso é o trade. Pô, peraí, não. Entende? Sim. O seu daimon não é esse. Perfeito. Não necessariamente é nossa profissão não nos define. Isso é uma prisão, nós somos refém disso. Exato. Até porque as profissões mudam, profissões que existiam 20 anos atrás não vão existir mais. Exatamente. Como talvez daqui 20, umas que estão rolando agora, vão surgir outras. Então, esse propósito, não no sentido romântico da coisa, mas eu acredito que talvez possa confortar as pessoas a saírem da sua zona de conforto e desse caos conhecido, é justamente pensar nisso. Qual é o passo que vem antes de eu escolher a minha profissão? Entende? Dentro das aulas, né, que a gente tem ali de filosofia, da psicanálise, né, eu sempre comento isso. Pô, por que você escolheu ser o que você é? Sabe? Não é pela profissão em si. A profissão é só uma forma. Sim. A profissão é só um contorno. Sim. Tem uma origem que está antes disso. Entende? Perfeito. Até porque, é o que você falou, né? Nós não somos a nossa profissão. Então, eu acho muito errado falar assim, eu sou o Rodolfo engenheiro, eu sou o engenheiro Rodolfo, eu sou o trader Rodolfo. Cara, não. Eu não sou minha profissão. Eu sou o Rodolfo Dias Consenso. Né? E... Por que eu falei isso? Me perdi nas ideias aqui. Não, a gente tava falando dessa questão, né? De como tem várias formas de você atuar dentro do seu propósito, que não necessariamente única. Perfeito. Puxando o gancho nisso daí, questão de vida, de vivência, o que cada um passou. Tem uma história de um cara... que ele teve uma infância muito difícil. Ele teve uma infância muito escassa. A família dele era uma família mais pobre, não tinha muita grana. E ele vivia sempre na dificuldade, sempre na dificuldade. E aí, quando ele veio pro mercado financeiro, esse cara falou, eu nunca mais vou passar a dificuldade que eu passei antes. E o cara começou a arregaçar no mercado financeiro. Ele pegou todo o dinheiro que ele tinha e começou a investir, começou a operar, começou a se arriscar no mercado para fazer aquele dinheiro se multiplicar. Para fazer aqueles 10 mil reais que ele tinha, rapidamente virar 20 mil, virar 50 mil, virar 100 mil. E aquele 100 mil virou 1 milhão rapidamente. E existe um outro cara no mercado financeiro que ele teve uma dificuldade financeira muito grande quando ele era... mais jovem, na infância dele. Os pais passavam dificuldade, ele não tinha muita grana. E todo aquele dinheiro que ele conseguiu juntar na vida dele, quando ele veio para o mercado financeiro, ele decidiu que ele nunca mais ia voltar para aquela situação. Só que, em vez de tomar risco, muito pelo contrário, ele cuidou melhor desse dinheiro. Ele não tomou tanto risco, ele investiu ali em investimentos mais conservadores. Por quê? Porque ele não queria perder aquele dinheiro que ele tinha conseguido e voltar naquela situação. Se você parar pra prestar atenção, as duas histórias são as mesmas. Só que cada personagem tomou uma decisão diferente. Tomou uma forma de decisão dentro do mercado diferente. Um falou, eu nunca mais vou voltar para aquela situação e eu quero ir para outro nível, eu quero ir para outro patamar. E outro falou, eu nunca mais vou voltar para aquela situação, então eu preciso proteger aquilo que eu já construí. Então cada um vai ter uma forma diferente dentro do mercado. Às vezes a gente olha uma pessoa operando e fala, puta, eu quero fazer igual ele fez, eu quero fazer igual... Tá, beleza. Você pode até querer fazer igual ele fez. Você pode até conseguir emular muitas coisas do que ele faz. Mas o resultado, ele é pessoal, ele é particular. Você nunca vai conseguir fazer exatamente o que cada um tá fazendo. Certo, mano? É dessa forma que eu vejo. Mas eu queria te fazer uma pergunta. A mesma pergunta que eu fiz no começo do nosso podcast. Como é que estão seus investimentos agora nos mercados internacionais? Olha, I don't know, bro, because I'm very happy to be here, you know. Então é o seguinte, para te ajudar a investir nos mercados internacionais, produção, tem um presentinho aí, né, pro nosso convidado. Para te ajudar a investir nos mercados internacionais, o nosso parceiro aqui do nosso canal, a corretora XTB, uma corretora... Obrigado, produção. Uma corretora onde você consegue tanto operar quanto investir nos mercados internacionais, em ações, em ETFs, em REITs. Mandou aqui esse mimozinho para você, uma caneca da XTB, um caderninho, uma caneta, aqui os adesivos da XTB para você começar a fazer os seus investimentos nos mercados internacionais. Agradeço, XTB.
Thank you so much. E para quem quiser utilizar a XTB para fazer as suas operações, os seus investimentos nos mercados internacionais, todos os links para você fazer a abertura de conta, conversar com a galera lá no WhatsApp vão estar aqui na descrição do vídeo, beleza? Eu sempre comento com vocês, antes de vocês escolherem qualquer corretora para operar no mercado internacional, seja a XTB ou seja qualquer outra corretora, sempre verifique 3 principais aspectos, né? Primeiro, o atendimento. Já que você está operando numa corretora internacional, tem que ter um atendimento em português para você conseguir se comunicar, se você não fala muito bem na outra língua, né? Outra coisa, a segurança da informação que você vai estar passando, não só o seu dinheiro para a corretora, mas as suas informações pessoais também, que são mais valiosas do que o dinheiro, né? E os custos operacionais. Não adianta nada ter um bom atendimento, ter uma boa segurança, mas os custos ser astronômicos, né? Então sempre verifique todas essas informações. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão poder chamar a XTB no chat para trocar ideia com eles. Fechou? Certo, Vi? Então começa a fazer seus investimentos nos mercados internacionais, tá? O que você precisar aí, o que você tiver de dúvida, a gente também tá aqui para te ajudar, para te servir, certo? Maravilha. Vi, alguma consideração final aí para os nossos telespectadores, que quer falar algum dos projetos que você está fazendo agora, como que é a forma do seu atendimento, alguma coisa nesse sentido? A galera pode seguir, né, no Instagram lá, Psique Vitor Vieira, eu posto bastante coisa, sempre na intenção de disseminar, né, essa questão, né, da importância da saúde mental, da importância do conhecimento, da gente estudar, buscar fontes confiáveis, né, de informação. E tem 2 ideias, na verdade, né, além do projeto nas escolas, né, de levar a saúde mental para as escolas do estado. A gente vem nesse trabalho aí, daqui a pouco vai fazer 2 anos e muitos danos são evitados. Legal. Né, onde vocês estavam lá, né? Pelo que eu tinha visto, você postou uma foto lá. A gente estava numa escola fazendo uma palestra para professoras e agentes de educação. Legal. Né? Então é sempre nesse intuito, da mesma forma como eu comentei na questão do Rio Grande do Sul, né? É sempre buscar oferecer esse atendimento às pessoas que cuidam de pessoas também, né, que também precisam. Mas além da mensagem, né, que eu quero deixar final, eu gosto bastante, né, dessa questão, né, vivo muito essa questão da filosofia. Né, tem um termo que o Kant chamava de sapere aude. Sapere aude, que é ouse saber. Ouse saber. Legal. Né? Então é essa busca de você se implicar não só naquilo que a gente está falando desse daimon, né? Desse propósito, nesse sentido de servir. E principalmente, né, para encerrar da melhor forma, faça terapia. Top, né? Top demais. Senhoras e senhores, mais uma vez, todos os links que vocês precisarem para conhecer mais o trabalho do Vitor vai estar na descrição desse podcast. Também eu quero que vocês deixem aqui nos comentários quais são as outras informações que vocês gostariam de saber sobre a parte de mentalidade, tanto para investidor quanto para trader, porque na próxima vez que a gente trazer o Vitor, a gente pode trazer mais das perguntas de vocês também, fechou? Não deixe de curtir este episódio do nosso podcast. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal. Vi, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. É sempre um prazer inenarrável receber você aqui. Volte mais vezes. Vai pedir a música ou não? Vai pedir a música? Não, vou pedir aí, ó. Pede aí. Calmaria Trezebeck, uma banda aí. Esse, hein? Top demais. Essa é boa. Show de bola. Senhoras e senhores, obrigado pela participação. Tamo junto. Forte abraço. Valeu!